Olá, turma! Vamos para a nossa aula de arte e hoje nós iremos falar sobre a música lá no tempo do Egito Antigo. Já vimos a dança, já vimos o teatro, não é mesmo? E hoje nós iremos para a música. Vamos lá? A música, ela era fundamental para a sociedade egípcia, nas festividades religiosas. E naquela época não existia partituras como hoje. E as músicas, elas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos como tamborins, como as harpas, como as flautas e entre outros. A partir do século 16 a.C., é que os egípcios eles entraram em contato com a Mesopotâmia, passando a ter acesso aos instrumentos asiáticos, como o oboé duplo. Alguns estudiosos da música acreditam que Pitágoras, matemático grego, educado nos templos do Egito, estudou a relação entre matemática e a música com base nos conhecimentos musicais egípcios. Nós estamos cercados de sons por todos os lados, não é mesmo? Todos os sons que nossos ouvidos percebem, eles são produzidos por vibrações, ou seja, pelo movimento diversos. Fonte sonora é todo material ou matéria que propague o som produzido, seja por objetos, pela natureza, pelo corpo humano e por instrumentos. E costumamos diferenciar os sons da seguinte forma: naturais, que são aqueles produzidos pela natureza, como os do vento, da chuva, dos pássaros. E os culturais, que são aqueles que são fruto da ação do ser humano, como ruídos de carro, como a música e etc. O som ele se propaga pelo ar em forma de ondas que são capturadas pelos nossos ouvidos e em seguida são interpretadas pelo cérebro. E quando se fala de qualidade de som, os sons que nos cercam apresentam 5 qualidades fundamentais: intensidade, duração, altura, timbre e a densidade. A intensidade são sons fortes e fracos. A intensidade ela permite distinguir som forte e fraco, ou seja, a força empregada para produzir as vibrações do som e o volume sonoro produzido. Por exemplo, quanto mais força é usado para se tocar a tecla de um piano, mais intenso ou forte será o som ouvido. Se, ao contrário, uma tecla for pressionada levemente, mais suave ou menos intenso será o som, certo? A duração são os sons longos e os curtos. A duração é a característica do som que diferencia sons longos e curtos. Na música, a duração do som, ela depende do tempo das vibrações. A altura. A altura são os sons agudos e graves. A altura é a qualidade do som que oscila entre sons graves e agudos. Depende da frequência, ou seja, do número de ondas que um som produz. Os sons mais graves têm pouca vibração ou frequência mais baixa que as dos sons agudos. Um exemplo, nós podemos observar um som grave, o mugido de uma vaca, não é isso? E o agudo é o som de um pássaro, digamos assim. Então, o mugido de uma vaca, ela apresenta pouca vibração. Já o som do pássaro, ela tem uma vibração maior, ela possui muita vibração, por isso que é agudo. Temos o timbre, que é a qualidade que permite identificar uma fonte sonora. O timbre ele permite reconhecer se um som é o canto de um pássaro, um ruído ou uma batida na porta, uma voz familiar ou um instrumento, por exemplo. E a densidade, que relaciona-se à quantidade de sons ouvidos. A densidade ela possibilita identificar a quantidade de sons ouvidos simultaneamente. Obras para orquestras sinfônicas que contam com muitos instrumentos apresentam uma grande densidade sonora.
E como vimos, para produzir sons com qualquer objeto, basta fazer com que seu material vibre, ou seja por meio de percussão, que é batendo, ou fricção, que é esfregando, ou também pelo sopro, certo? Então é isso, pessoal. A seguir, vocês irão para a atividade. A atividade está no livro de vocês, na página 22, certo? Que no caso vocês irão realizar uma pesquisa, que será: pesquise o modo como a tecnologia ela foi utilizada para a criação musical ao longo do tempo. E em seguida você irá registrar as informações. Depois ouça com atenção a música que o professor vai colocar. Em uma segunda audição, tente registrar graficamente as características do som que você conseguir perceber. Então, a princípio, vocês irão fazer essa pesquisa, tá certo? O modo como a tecnologia foi utilizada para a criação musical ao longo do tempo. Aí vocês vão registrar esses pontos aqui, de acordo com a intensidade, com a duração, com a altura, o timbre e a densidade, tá certo? Vocês podem utilizar várias fontes de pesquisa, como a internet, como livros, tá certo? Fica ao seu critério o que for mais fácil para você, tá bom? Então é isso, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.